nós comemos agora é o maná de paz. Uma feijoada. Toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, meu esposo, como já foi dito aqui, né, eu sou missionária Selma, e minha esposa Evangelista Robson. Nós somos a igreja evangélica Palavra de Vida, pastor Ronaldo Iraci. Eles esteve aqui esses dias atrás. Louvado seja Deus. A nossa igreja é ali de Quesil, na banca. Maravilha. Está aqui comigo também a minha irmã Ruth. A maior da galera. Seja Deus. Maravilha. E eu fico feliz. Essa é a segunda vez que ela vai em uma igreja, a qual está ministrando. Forte. Ela presente o Senhor. Ela que não vem ela não. Tem mais ou menos um ano e pouco, né, que ela se converteu, voltou para os caminhos do Senhor. E antes de ela voltar, orei muitas e muitas vezes. E muitas vezes Deus me despertava às madrugadas para estar orando, pedindo livramento pela vida dela. E para a glória de Deus, tá aí. Ela está aqui hoje na presença do Senhor. Eu creio que Deus ainda vai usar muito mais, capacitar. Que ela começou a pregar, está engatinhando ainda mais. É chorona que nem Jeremias. Para a glória de Deus. E eu creio que será uma bênção nas mãos do Senhor. Da glória, vai ser na glória. Louvado seja Deus. É um prazer estar conhecendo mais um povo, a qual juntos moraremos no reino celestial. Louvado seja Deus. Agradeço primeiramente a Deus que nos permitimos estarmos aqui. E ao convite, aleluia, para estarmos aqui nessa noite junto com a igreja, louvando e exaltando o santo nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a igreja, a glória que fez o convite, os pastores da igreja. E, aleluia, aproveitando que a igreja se encontra de pé, abra suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, onde me foi passado o tema da campanha nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava lendo esta palavra, eu tenho o costume de pegar um caderno, quando eu prego em cima de tema, eu pego um caderno e faço alguns esboços ali. Eu não consigo, igreja, pregar com esboço, porque eu me perco toda, não é dessa maneira que Deus me usa. Porém, em casa, para estudar, eu gosto de fazer. Mas hoje Deus não permitiu fazer. Deus falou comigo que iria falar de maneira diferente e especial aos nossos corações. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Aleluia. 2 Reis, capítulo 4. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. Tem o título: Eliseu aumenta o azeite. Rapaz, uma farinha boa, viu? Seja Deus, é quase o tema, que é a multiplicação do azeite. É forte, viu? Louvado seja o azeitezinho na farofa é bom. O primeiro a seguir diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Meu Deus. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que-te-ei de eu fazer? Declara a mim que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes trazia os vasos e ela os enchia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Versículo 6. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sente glória e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, aleluia. Pai, eu te peço, meu Deus, em concordância com a oração do teu servo, meu Pai amado, que o Senhor esta noite faça presente, assim como o Senhor já se fez através dos louvores,
desespero de uma viúva, a expulsão do profeta Eliseu e o milagre, aleluia, e a solução. O milagre da multiplicação do azeite e a solução. E como se não bastasse esta mulher ter perdido seu marido, essa mulher herda uma dívida. Louvado seja a Deus, fatura no cartão. não tinha como pagar. E aleluia, e naquela época, apesar da lei de cuidar dos órfãos, das viúvas, tá vendo, irmã? Aleluia, era muito difícil alguém perdoar uma dívida. E era permitido que, aleluia, não fosse levado pessoas para ser paga, para pagar a sua dívida. E nesse caso aqui, queria os credores levar o filho desta viúva por causa da dívida. Segundo alguns historiadores, diz que o marido, o esposo desta mulher, era Obadias, aquele a qual nós vimos escrito no livro de 1 Reis, capítulo 17, onde ele, aleluia, se depara com o profeta Elias, e Elias fala com ele para ele falar com o rei que ele iria se encontrar com ele, aleluia, louvado seja Deus. Mas Obadias, ele entende, porque ele sabia que ele estava não diante de um homem comum, mas diante de um homem cheio de autoridade, cheio de Deus, que Deus poderia escondê-lo a qualquer momento. Então ele diz para que o rei, aleluia, que o profeta poupasse a sua vida, porque se o rei viesse e não encontrasse ele, iria matá-lo. Mas ele insiste, dizendo que ele iria aparecer diante do rei. E ali também, Obadias, ele diz para o profeta Elias que ele estava sustentando 100 profetas do Senhor, porque neste meio, aleluia, louvado seja Deus, Jezabel, a mulher, louvado seja Deus, o rei Acabe, ela estava matando os profetas do Senhor, e por causa disso o Senhor havia escondido o profeta Elias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O fato é que depois, mais adiante, vai se multiplicar de 100 profetas, aleluia. Deus fala que tinha outros profetas ali, aleluia, e alguns historiadores vão dizer que Obadias, ele começa a vender todos os seus bens, tudo que ele tinha, para ele manter todos aqueles profetas. Mas, aleluia, como ele trabalhava, ele servia ao rei Acabe, porém ele adorava ao Deus vivo, todo-poderoso, ele temia ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas segundo os historiadores, não é a Bíblia que diz, presta atenção, mas segundo os historiadores, depois deste homem morrer, as dívidas que ele havia adquirido para sustentar os profetas, agora cai sobre a sua esposa, a qual a Bíblia fala apenas de uma viúva, mas não relata o seu nome. Mas em meio ao desespero, em meio à dor, aquela mulher, aleluia, recebe, quem sabe, uma carta por escrita ou um mensageiro, dizendo que, aleluia, os seus filhos seriam levados pelos credores por causa da dívida que ela não poderia pagar. Mas apesar da dor e desespero, esta mulher não, aleluia, vai atrás de qualquer pessoa. Esta mulher não vai, aleluia, atrás de qualquer homem. Ela não vai até aleluia, quem sabe, naquela época ali, o rei, alguém que se dizia ser grande, aleluia, ou diante de alguém da sua família ou de qualquer outro homem. Mas ela vai diante da pessoa certa, o profeta Eliseu, o homem de Deus, o qual ela sabia que tinha intimidade com Deus para fazer um milagre, solucionar o seu problema. Louvado seja Deus. Então ela vai até o profeta Eliseu e ela diz, como nós lemos aqui, aleluia, louvado seja Deus, e clamou e chamou, aleluia, Eliseu, dizendo: meu marido, ela conta a sua história. Meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar
dor para qualquer pessoa. Não abra para surriaba da ação teu coração para qualquer pessoa. Não abra a tua casa para qualquer pessoa. Aleluia. Aprenda a primeiro orar e pedir a direção do Senhor em meio à dor, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, em meio às portas fechadas. Aleluia. Dessa casa do oleiro, coloque o teu joelho no chão e comece a clamar, pedindo a Deus uma direção. Senhor, o que eu devo fazer? A quem eu devo recorrer? Aonde eu devo ir? Me dá uma direção, porque assim Deus vai te guiar até a pessoa certa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, eu mesmo, igreja, quando, aleluia, que a gente prega aquilo que a gente vive, louvado seja Deus. Há alguns meses, 2 meses atrás mais ou menos, louvado seja Deus, eu comecei a construir a minha cozinha. A minha casa é só um cômodozinho pequeno, não tem dinheiro para construir. E ali com dificuldade eu comecei a construir a cozinha. E de acordo eu fui fazendo algumas coisas, porque eu arrumava o dinheiro, pagava 1 dia, 2 dias de prendeiro e por aí ia, parava um dia e continuava. Mas quando chegou no ponto de telha, simplesmente parou. Não teve mais dinheiro para comprar material. Mas aí eu vim parar para entender, sabe qual foi o problema? O erro foi meu, porque eu saí abrindo a minha boca falando que eu cozinha. E muita gente, aleluia, que eu sei que são pessoas invejosas, vinha perguntar como é que tá a tua cozinha. Aí eu falava, já fez a vinagreta, já colocou o brócolis, já colocou os ferros. Olha, dei detalhe da minha cozinha para pessoas erradas. E agora? Minha cozinha tá ficando assim, tá ficando assado. Já tá no ponto de telha. E quando chegou no ponto de telha, simplesmente eu não consegui dar continuidade. Pra fazer meu bolo, Sabe por que eu estou te contando isso? Porque assim como eu aprendi com o meu erro, nós temos que aprender. Claro, fechar a boca. Que nós temos que fechar a boca. Abrir a boca. Abrir a nossa boca e contar somente para Jesus Cristo. Louvado seja Deus, nós temos que aprender, igreja, a só contar os nossos projetos depois que eles se concretizar. Ei, quando Deus te revelar um sonho, um projeto, Deus fazer algo e dizer que vai te dar algo, que vai fazer algo na tua vida. Fecha a boca. Fecha a tua boca e não sai contando para pessoas erradas. Mas eu estou contando para parente. Mas eu estou contando para o meu melhor amigo. Não importa quem seja, fecha a tua boca e conte o teu problema, conte a tua luta, conte a tua vida somente para Jesus Cristo. Espere o teu projeto concretizar, espere o teu sonho realizar, espere Deus concretizar a obra que Ele falou na tua vida, para só depois você contar para testemunho e glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Fecha a boca, rapaz. No livro de Gênesis, capítulo 37, a Bíblia nos diz que José, ele foi traído pelos próprios irmãos. José, ele era filho predileto de Jacó, por ser filho da velhice, e por causa dos seus sonhos e de uma túnica, os próprios irmãos de José, aleluia, o traíram, lançaram ele em uma cova, depois venderam ele como escravo, esperando que
é o que tens em casa. Louvado seja Deus. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Agora entenda, irmãos, aleluia, esta casa aqui representa o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. O azeite representa, aleluia, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas também o azeite, louvado seja Deus, ele representa unção, ele representa consagração, ele representa cura, proteção, fé, preparação para a volta de Cristo. Aleluia. O óleo também, o azeite, ele era usado para limpar, cicatrizar feridas, tinha propriedades medicinais. Aleluia. Também era usado como combustível para lamparina. Ou seja, o azeite tinha 1001 utilidades. Tinha, claro. Essa mulher diz que não tinha nada senão uma botija de azeite. Meu Deus. Agora presta atenção, sabe o que foi que Deus falou comigo no momento que eu estava meditando essa palavra? Ele diz assim comigo: filha, fala pro meu povo que não tem nada, mas tem a minha presença, que eles têm tudo, é rico em unção. Porque se o azeite representa o Espírito Santo na minha, tua vida, igreja, quem tem o Espírito Santo tem de tudo, porque o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata, ele é o Deus da multiplicação, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus da libertação, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que restaura, ele é o Deus que renova, ele é o Deus que liberta, ele é o Deus que levanta o caído, ele é o Deus que faz o impossível se tornar possível, ele é o Deus que abre porta onde não tem parede, ele é o Deus que multiplica no pouco, ele é Deus de providência. Então quem tem Jesus tem tudo. Ainda que falte o dinheiro do aluguel, se você tem Jesus, você tem tudo. Ainda que falte alimento no teu celeiro, se você tem Jesus, você tem tudo. Ainda que lhe falte vestes, ainda que lhe falte sapato, se você tem Jesus, você tem tudo. Se faltar o frango, tem tabela de ouro para comer. É forte. Maravilha. A falta de uma roupa passa. Só não pode faltar o feijão. A falta de um sapato e nem um meio que fazer um pirão. Aleluia. É. Até mesmo a falta de saúde passa. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sou prova viva. Não pode eu sou faltar, prova viva não. disso. Que a única coisa que não pode faltar na minha e na tua vida é a presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como meu marido já disse aqui, no início da nossa caminhada, a gente ia para a igreja com fome. Ia para a igreja com o sapato dele com furo, a minha sandália faltando um pedaço e um prego na parecia frente. Um vergalhão. Ia para a igreja com roupa emprestada dos outros, porque eu não tinha roupa composta para ir para a igreja. Louvado seja Deus. Mas mesmo debaixo de tanta humilhação, mesmo ali acolá, mesmo sem ter o que comer, mesmo com a sandália furada, com prego debaixo, mesmo sem roupa para ir para a igreja, mesmo diante de toda a dificuldade que a gente passava, a gente estava firmado em Cristo, a gente estava na casa do Senhor, a gente estava na presença de Deus. Sabe por quê? Porque nos faltava roupa, nos faltava sapato, nos faltava alimento, mas não faltava a presença do Espírito Santo de Deus. E aquele que tem a presença, ainda que passa por lutas e provações, ele tem a certeza que lá na frente ele vai cantar o hino da vitória. Ele tem certeza que lá na frente, aleluia, Deus vai mudar a sua história. Ele tem certeza que lá na frente, aleluia, o pintor vai pintar uma nova história para a tua vida. Eu não fiquei rica, mas para a glória de Deus, hoje não falta comida na minha casa.
passava no meio, esgotinho. E aí alguém falou assim: vocês amoraram na caixinha de fósforo dentro do esgoto. Não faz isso não. Louvado seja Deus, eu não dei importância, sabe por quê? Porque eu sabia e sei, aleluia, que aquela caixinha de fósforo, aleluia, foi Deus que me deu. Louvado seja Deus, eu não estou pagando aluguel, não devo nada para ninguém, eu estou no que é meu. Aleluia, tem terreno para que meu marido possa construir à vontade, e no tempo do Senhor eu vou terminar aquela construção para a glória de Deus. Assim eu vou construir apenas um cômodo e banheiro, sem um centavo no bolso. Deus vai agir para terminar a construção, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, é forte. Olha aqui, falta o feijão. Ele diz que tem em casa Não tenho nada. nada a não ser uma botija. Só um saco de jabá vai dar de gordura fazer um feijão, meu Se Deus. você chegar à conclusão que você não tem dinheiro, não tem roupa, não tem alimento, mas tem a presença do Espírito Santo, então a partir de hoje, quando alguém lhe perguntar, aleluia, você diga: eu tenho tudo, porque eu sirvo o dono do ouro e da prata, e aquilo que está faltando hoje, amanhã Deus entrará com providência, amanhã Deus vai multiplicar, amanhã Deus vai agir, amanhã Deus vai abrir a porta, amanhã o impossível vai se tornar possível, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome de Jeová. Ah, missionária, mas o meu azeite tá pouquinho. Tá. Só tem a reserva, só tem um pouquinho, já tá lá embaixo. Ei, o meu Deus, aleluia, Deus que multiplica o teu azeite. Aleluia. Você não veio aqui em vão. Se você está aqui nessa noite e o teu azeite está pouquinho, olha só o que Deus te diz. Abraço, riabada, rachou. Destampa e agora o teu vaso. A missionária, como ele estampa o vaso, abre a tua boca e começa a glorificar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Deus que multiplica está aqui nesta noite, e Ele quer multiplicar esse pouquinho de azeite que você tem. Ele quer multiplicar essa reserva de azeite que você tem. Ele quer multiplicar, ainda que esteja só uma gotinha. É nessa gotinha que Ele vai multiplicar e vai fazer o vaso transbordar. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí ela vai dizer que tinha apenas uma botija de azeite, louvado seja Deus. Meu Deus. Ele diz então, disse ele: vá, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Louvado seja Deus. Aí sabe o que me chama a atenção? Duas coisas. Primeiro, que o profeta ele disse: vá. Aqui o Senhor está dizendo: descruza o teu braço e marcha, porque Deus não opera na vida de crente preguiçoso. Para Deus operar na tua vida é necessário marchar, é necessário se levantar e se colocar na sua aleluia, na posição de soldado, e soldado valente, que sabe que ainda que o gigante seja grande, quem vai na frente dele é o general de guerra, com a espada desembanhada, garantindo a vitória. Aleluia, Pai. Davi, quando foi contra aquele gigante, aleluia, até o rei Saul, que era o mais alto, o mais preparado, ele temeu. Todo o exército de Israel temeu, mas o menor da casa de Jessé, o pequenininho, ele foi diante daquele gigante, e ele, aleluia, pequenininho, eu imagino, ele pequenininho olhando para aquele gigante, de aleluia, 2 metros e pouco de altura. Quem sabe ele diz assim: olha, gigante, eu sou pequeno, mas o Deus que está na minha frente é maior do que tu, e hoje eu te lançarei por terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e todos saberão que há Deus em Israel. Ele só tinha 5 pedrinhas na mão, uma funda e um cajado.
apenas uma pedrinha. Ele lançou aquele gigante por terra. E o nome do Senhor foi glorificado. Olha só o que Deus está te falando nesta noite. Você pode até estar se sentindo pequeno, mas use este azeite que você tem, que o general de guerra, que é muito maior, é muito mais poderoso do que esta luta que você está passando, do que esta porta fechada, aleluia, do que esta prova, esta luta, essa dor. Ele está na tua frente com a espada desembanhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória. O que tens? Apenas uma notícia de azeite E um pouquinho de farinha. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí eu disse que nós falamos duas coisas, né? Aí a segunda ele diz, vai e pede o vaso para teus vizinhos. Aí que é um mistério agora o vizinho, viu? Louvado seja Como é que tu anda, mas teu vizinho sai no tal? Ela vai sem questionar. Meu Deus. Primeiro, por obediência e fé em Deus. Eita. Segundo, porque ela não tinha nada contra os seus vizinhos. Ela não tinha nenhuma questão com os seus vizinhos. Louvado seja Deus, hein? Sabe o que Deus está falando comigo, contigo nessa noite? Aleluia. Dê testemunho ao teu vizinho. Ah, mas meu vizinho não me suporta. E daí? Você que é crente, você faz um culto e chama ele. Ah, mas o meu vizinho me xinga todo dia. E daí? Ore por ele. Ah, mas o meu vizinho, todo dia liga o som no último volume apenas para me pirraçar. Aleluia. Quando o som dele estiver desligado, liga o seu baixinho com louvor e fala a Deus. Fala com este vizinho. Através desse louvor, converte ele e traz ele para a tua presença. Vive em comunhão, não só com os teus irmãos, mas também com os teus vizinhos. Aleluia. E não se preocupe se ele está se levantando contra a tua vida, se está te xingando, se está te pirraçando, se está fazendo uma coisa contra você. O teu papel não é ir lá bater boca, não é ir lá tirar pergunta, mas o teu papel é orar, é entregar nas mãos do Senhor e deixar ele agir por ti. Ana Estéreo, constantemente Penina estava humilhando ela, ridicularizando ela por não poder gerar filhos. Mas Ana não foi bater boca com seus vizinhos, Ana não foi bater boca com Penina, Ana não foi bater boca com seu marido, Ana foi levantar o seu problema diante do Senhor. E o Senhor, que ouviu a sua oração em secreto, abriu a sua madre e deu a ela o tão sonhado Samuel. E Ana saiu honrada e vitoriosa. Está entendendo o que Deus está te falando? Aprenda a fechar a tua boca diante da tua parentela, diante dos teus vizinhos, e abre o teu coração perante o Senhor. Glória, glória. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta. Entra e fecha a porta sobre ti. Olha o que eu disse no início. Aprenda a fechar a boca e não fica contando os teus projetos para qualquer pessoa. Não conta os teus sonhos para qualquer pessoa. Aleluia. Eu errei por ter contado na minha cozinha para um bocado de gente, mas eu aprendi. Aleluia, louvado seja Deus. E muitas das vezes Deus fala: ô filho, eu vou te usar na palavra, eu vou te usar no louvor, eu vou abrir a porta, eu vou abençoar um casamento para você, eu vou abençoar a faculdade para você, eu vou realizar o teu sonho, eu vou concretizar o teu projeto. Aí Deus fala, aí a pessoa crê, aleluia, fica tão empolgada que, aleluia, chega lá de fora e começa a abrir a boca falando para um e para outro: Deus falou que vai me dar isso, Deus falou que vai fazer isso. Aí achando que a pessoa está querendo o seu bem, está por trás, coitado, coitada, está sonhando alto demais. Será que não vê que isso é impossível? Será que não vê que não tem jeito? Será que não vê que não consegue? Não sabe nem falar direito,
Vamos fazer o culto de ação de graça. Aprenda que nem todas as orações, aleluia, os outros precisam ouvir. Verdade. Nem todas as orações o teu adversário precisa ouvir. Tem oração que precisa ser em silêncio, como a oração de Ana. Aleluia, Deus escuta a oração em silêncio, como a de Ana. Escuta a oração aos gritos, como a do cego Bartimeu. Escuta a oração em forma de cântico, como a de Abacuque. Louvado seja Deus. Mas só que tem orações que é necessário ser em silêncio, em secreto, fechar a boca e falar somente no coração com Jesus Cristo, que Ele que te ouvirá em secreto, publicamente vai te honrar. Mas fecha a tua boca e abre o teu coração para Jesus, igreja. Fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte o que estiver cheio. Louvado seja Deus. Aleluia. É interessante que o profeta manda ela pedir muitos vasos e derramar o azeite a partir da botija que ela tinha. Ela poderia questionar, perguntar alguma coisa a ele, quem sabe: ô profeta, como é que vai ser isso? Como é que a única botija vai encher tantos vasos? Como é que isso vai acontecer? Aleluia. Mas ela não perguntou nada, ela não questionou nada, ela simplesmente agiu com fé, ela simplesmente obedeceu. A obediência, aleluia, ela gera bênção. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro diz, aleluia, 1 Samuel, louvado seja Deus, versículo 30 diz assim: e disse ele, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, versículo 22, igreja, capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Está entendendo o que Deus está te falando? É melhor obedecer do que se sacrificar. Não faça sacrifício de tolo. Aleluia. Não tente fazer da sua maneira. Não tente tomar decisões sem a direção de Deus. Não tenta ir para lugares que Deus não te mandou. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a voz do profeta que está falando mediante a palavra do Senhor. Seja obediente, porque a obediência gera bênção. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obedeça. Aleluia. E aquela mulher, ela pega ali as vasilhas. Aleluia. Louvado seja Deus. Ela começa a encher. Ela começa a partir de um único vaso a encher aqueles vasos. Os seus filhos vêm trazendo os vasos vazios e aquela mulher vai enchendo. Aí no versículo 6, a qual nós lemos, diz: e sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Louvado seja Deus. Antes de continuar, presta atenção. Aqui no livro de 1 Samuel, o azeite serviu para ungir. Aleluia. A Bíblia diz que Deus manda o profeta Samuel e a casa de Jessé ungiu um dos seus filhos, a futuro rei de Israel. E ele para ali, louvado seja Deus. O versículo 1 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dor de Saul, ao vendo eu rejeitar
continue firme e fiel até o fim. Que tem azeite no céu sobre a tua cabeça. Tem azeite no céu entre os teus irmãos. Não é lá fora, é dentro da casa. Não é lá fora, é dentro da casa. Ei, aleluia, o profeta poderia ungir Davi lá no campo, mas ele, aleluia, ungiu dentro de casa, entre os seus irmãos. Então não queira sair, mas fique permanente, porque dentro da casa, entre a
assim, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Entenda, era 10 virgens, aleluia, 5 loucas e 5 prudentes, mas as 5 loucas não tinham azeite reserva, as 5 prudentes tinham azeite reserva, aleluia, e elas estavam à espera do noivo. À meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. As 5 loucas tinham ido para comprar azeite no último instante, então as 5 preparadas entram para as voltas do noivo, as portas são fechadas, aleluia, e quando as 5 loucas diz, aleluia, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele diz que não as conhecia. Sabe por quê? Elas não tinham azeite, não tendo azeite, a botija, aleluia, ou seja, a lamparina delas estava apagada, estando apagada, elas estavam em treva, estava na escuridão, aleluia. E Deus não tem compromisso com quem está em trevas, Deus não tem compromisso com quem não quer compromisso com Ele. Louvado seja Deus. E essa palavra se engana que diz, aleluia, as loucas que estão no mundo, não, as loucas também estão dentro da igreja, junto com as prudentes, assim como tem aqueles que estão verdadeiramente buscando a sua salvação, estão verdadeiramente se enchendo do azeite, se preparando para a volta do Senhor. Também tem as loucas, as nécias, que estão dormindo espiritualmente, aleluia, estão vendo, mas fingem que não vê, aleluia. Entra e sai da igreja pior do que geladeira, não tá glória misturada com aleluia, reclama do louvor, reclama da palavra, sai não sente nada, sai questionando, sai que aleluia, falando de tudo, coloca Deus contra a parede. Aí na hora da luta, na hora da prova, Deus não tá me vendo, o pastor não tá orando por mim, fulano não tá orando por mim, Deus não está vendo a minha dor, aleluia. Entenda uma coisa, Deus ele consegue, aleluia, enxergar e ter compromisso com quem, aleluia, tem compromisso com Ele e com quem anda na luz. Quer ver Deus agir na tua vida? Se encha do azeite, se encha da presença. O versículo 13, para encerrar aqui, no versículo capítulo 5, diz assim: vigiai, pois porque não sabes o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Busca azeite hoje, aleluia, antes que seja tarde demais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Já estou encerrando a igreja, glória a Jesus, aleluia. Aí no versículo, aleluia, no capítulo 4 de 2 Reis, nós estávamos lendo, dando a continuidade dizendo: e sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que é o rei de Israel, aleluia, louvado seja Deus, perdão, glória a Deus. Versículo 7 diz assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, a mulher, ela estava em meio ao luto, desesperada, endividada, correndo o risco de perder os seus filhos para o credor, mas ela vai, aleluia, diante da pessoa certa, a pessoa direcionada por Deus, dá uma direção para ela, ela obedece, coloca na braçuda e arrasou a sua fé em ação, vai de busca das vasilhas vazias, ali o azeite se multiplica, enche todos os vasos até não ter mais, mas aleluia, chega o momento que aquela mulher vai até o profeta perguntar o que devia fazer. A mulher se encheu um tanto de azeite, o azeite multiplicou de tal maneira que ela não sabia nem o que fazer.
vai, vem com azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vem do resto. Deus não apenas, aleluia, resolveu o problema daquela mulher de imediato, naquele instante, mas ela, aleluia, mas Deus resolveu o problema também futuro. Louvado seja Deus, porque ela poderia pagar aquela dívida, e por não ter mais o seu marido, não ter de onde tirar dinheiro, não ter como sustentar os seus filhos, ela poderia fazer alguma dívida, comprar fiado e voltar a ser devedora novamente. Então Deus multiplicou o azeite ao ponto de ela pagar a sua dívida e viver do resto. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele não quer, não é da vontade dEle que os seus servos vivam mendigando. Não é da vontade dEle que os seus servos vivam, aleluia, se mendigando, pedindo. Louvado seja Deus, e nem devendo. Louvado seja Deus. Mas para que Deus venha agir, multiplicar, como fez na vida desta viúva, é necessário colocar em prática a fé, a obediência. Louvado seja Deus, fazer tudo de acordo às instruções do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, igreja, quarto Natal em preparação. Aleluia, esse versículo que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: e para que não exaltar-se pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me aleluia, louvado seja Deus, de exaltar. E acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que assim desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. Glória a Deus. Eu vou terminar, mas vou repetir isso aqui. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Agora guarda isso aqui: a minha graça te basta. Louvado seja Deus. O Senhor está falando comigo, contigo. Eu vou multiplicar o teu azeite, mas entenda uma coisa: e veio lutas e provações. Não murmure, não questione, porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. Ainda que te falte roupa, a minha graça te basta. Ainda que te falte sapato, a minha graça te basta. Ainda que lhe falte alguma coisa, a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus de providência. Ele diz a sua palavra: buscai o reino do céu em primeiro lugar, e até mais coisas Ele vos acrescentará. Então não se desespere pelo que falta, mas busque a presença do Espírito Santo na sua vida, e Deus irá suprir as suas necessidades. Amém, igreja? Aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração, e assim que Deus possa abençoar toda a igreja.